Vamos trabalhar porque o assunto de hoje é muito sério. Minha gente querida, a obesidade é o resultado de uma combinação de estilos de vida e fatores genéticos que influenciam a composição corporal. E segundo a Federação Mundial da Obesidade, até 2035, 41% da população adulta no Brasil será obesa. E os remédios, minha gente, os remédios injetáveis vêm se tornando uma verdadeira febre para emagrecer. E para conhecer mais sobre esse assunto, é importante a gente falar, eu vou receber com muito carinho, ela que é médica endocrinologista, a doutora Andréa Aldi, né? Andréa Aldi. Doutora Andréa, boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Que alegria, doutora, recebê-la. Doutora, é verdade, o brasileiro está engordando demais, está ficando obeso demais, o que está acontecendo? Sim, estamos comendo demais, fazendo atividade física de menos. De menos. E uma combinação de fatores, muitos alimentos muito palatáveis, muito gostosos e muito calóricos estão fazendo a população ganhar peso. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos. Né? Então, olha, gente, a doutora Andréa está aqui, por favor, doutora. A doutora Andréa está aqui, a gente quer conversar sobre esse assunto, mas não se assusta não, gente. Se você que está um pouquinho fora do peso, eu vou trocar de canal. É aí que a gente tem que aprender, entender, porque se trata simplesmente de guloseima, se trata simplesmente de deixar essas comidinhas gostosas, como disse a doutora Andréa aqui, ou tem riscos, tem preocupações que a gente precisa pelo menos saber. Então é isso que a gente vai falar hoje aqui com a doutora Andréa, ela que é a nossa médica endocrinologista. Doutora Andréa, então vamos lá, né? O que causa a obesidade? O que é a obesidade? A obesidade, ela é um excesso de energia estocado no nosso organismo. Então, quando a gente consome mais energia do que a gente precisa, o nosso corpo ele não consegue se desfazer dessa energia e ele acumula em tecido de gordura. Certo. E ela vem de uma combinação de fatores. Primordialmente, a gente tem que ter uma genética que predispõe o indivíduo a apresentar a obesidade. Além disso, precisa ter um excesso de calorias ingeridas. Então, o indivíduo precisa, de fato, comer a mais do que ele gasta. E, associado a isso, precisa gastar menos calorias também no seu dia a dia, que é o famoso sedentarismo. Então, essa combinação de fatores culmina com a obesidade. Antigamente se dizia, doutora Andréa, que a gente via, né, e essa era a mentalidade no coletivo, enfim, uma criança gordinha, né, nossa, era um sinal de saúde, aquela pessoa estava seca lá, magérrima, enfim, está doente, está raquítica, enfim, mas uma criança gordinha, bochuchudinha assim, nossa, era um sinônimo de saúde, se dizia lá atrás. Continua valendo a mesma coisa ou isso são uma bomba relógio que está aí? É uma bomba relógio, na verdade. Hoje a gente sabe que as crianças estão ganhando peso e que a chance do indivíduo, se ele continuar com excesso de peso toda a infância e adolescência, se não houver um tratamento para que o paciente perca peso, até 80% dos adolescentes com obesidade serão adultos com obesidade também. Então, hoje em dia é muito raro a gente ver desnutrição, subnutrição. Hoje em dia a preocupação maior é com o excesso de peso nessa população. O que começa a acontecer, por exemplo, numa criança, num pré-adolescente, num adolescente assim que já tem assim um volume maior? As artérias dessas crianças começam a ficarem comprometidas também, doutor? O que começa o metabolismo? No longo prazo, sim. Na verdade, as complicações da obesidade, elas vão aparecer mais para frente, na idade adulta, assim, né? Não aparece necessariamente já na infância e adolescência. O que a gente vê, o que acontece bastante, são complicações motoras. Então, o paciente que apresenta mais excesso de peso tem uma dificuldade maior para se locomover. O adolescente tem mais dificuldade para praticar atividade física. Algumas doenças são pioradas por conta do excesso de peso, por exemplo, asma, o controle fica mais difícil. À noite, o paciente muitas vezes ronca mais por conta do excesso de peso e tudo isso a longo prazo aumenta o risco de desenvolver pressão alta, de desenvolver diabetes, de desenvolver outros problemas de saúde que nem sempre vão aparecer na infância e adolescência, mas pode ser que em algum momento da vida eles irão aparecer. Eu estou insistindo um pouquinho nessa questão da infância e adolescência, doutora, porque a gente vê que nós estamos nessa era digital, enfim, tudo é no computador, tudo no tablet, no celular, nos joguinhos, no videogame, ou seja,
se foi perdendo isso, né? Ou seja, aquele passear no parque, brincar no parque com as outras crianças, tem toda uma questão de segurança, assim, mas o que a gente vê? As crianças cada vez mais presas no seu universo e ali rodeada de guloseimas, sentadas, aí tem um fator de sedentarismo aí, sentadas e comendo e engordando e sem movimento, doutora. Exatamente, é muito preocupante. É como eu falei, se nada for feito nessa idade, a tendência de continuar com excesso de peso na idade adulta é muito grande. Então, a infância e a adolescência é uma ótima janela de oportunidade para tratamento dessa população, para evitar que a população desenvolva obesidade ou siga com obesidade no futuro. Então, é importante alguma medida ser tomada. Doutora, criança obesa são sempre filhos de pais obesos? Na maioria das vezes, sim. Como eu falei no começo, é necessário o indivíduo apresentar uma predisposição genética para ganhar peso. E é muito importante a gente entender isso, porque a obesidade, hoje em dia, ela já é considerada uma doença. Então, o paciente, ele não apresenta a obesidade porque ele quer, mas ele apresenta a obesidade porque ele tem essa doença que faz com que ele coma mais e com que ele tenha menos saciedade depois da refeição. Aliado a isso, um ambiente obesogênico, que a gente fala, que é esse ambiente sem atividade física, que é um ambiente com muita guloseima, eventualmente ele vai desenvolver para o excesso de peso também. O pai é obeso, de repente a mãe é obesa, se tem mais irmãos também, ou seja, toda refeição é um banquete, ou seja, não tem esse clima. Como é que um vai motivar o outro para fazer exercício quando, na verdade, assim, a família inteira, infelizmente, que eu vou dizer aqui agora, não é questão, a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para ajudar. Infelizmente, a família inteira está doente, porque a obesidade é uma doença, a família inteira está enferma. Todos têm que se cuidar. Todos têm que ter esse movimento da família toda a se cuidar. E a primeira conduta a fazer quando apresenta esse caso de a família toda estar acima do peso, e isso é muito comum, é mudar o ambiente. Porque como que você vai fazer a criança mudar o que ela come? Você compra o que a criança vai comer. E todo mundo tem que comer igual, e todo mundo comer saudável. Então, não só o indivíduo que precisa perder peso, porque às vezes da família está com mais peso do que os outros. E aí eles falam, não, fulano, você não come, a gente vai fazer o bolo, mas você não come. Isso é tortura, isso não existe, não é justo, tem que mudar, né? Exatamente. Mudar todo mundo junto, mudar o ambiente para todo mundo, ir para os parques, fazer atividade física junto. Então, mudar os hábitos de toda a família para que não desenvolvam obesidade. É uma questão de mudar a mentalidade, né? Ou Exato. seja, agora, para mudar a mentalidade, às vezes a gente tem aqui o programa Saúde e Fé, a gente incentiva, a gente promove, a gente aconselha, a gente tenta convencer da necessidade dessa mudança de paradigma por uma questão de saúde, né? Mas nem sempre a gente tem esse sucesso nessas orientações. Às vezes, doutora, vem alguma complicação. Então, às vezes a gente, infelizmente, somos assim, a gente espera vir uma complicação, acha que não vem, mas vem, ela vem, espera vir uma complicação para depois a pessoa, no susto, no medo aí, tomar alguma atitude concreta, enfim. A pergunta, a senhora é médica endocrinologista. Se tem alguém, gente, que entende das glândulas no corpo, está aqui hoje, né? Está aqui hoje. Então, doutora, o que acontece no organismo? Qual é o processo que acontece interiormente que a gente não vê quando o assunto é obesidade? Ou seja, o que acontece lá dentro, né? O que por fora a gente vê, ou seja, o volume, né? Mas lá dentro, o que começa a acontecer? O que acontece é que esse excesso de tecido de gordura, ele começa a ser depositado nos diversos órgãos. Então, a gente pode apresentar a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. A gordura no fígado apresenta outras complicações. Então, ela apresenta aumento de resistência à insulina. A resistência à insulina vai desenvolver diabetes. O diabetes desenvolve aumentando, promovendo o depósito de colesterol nas artérias. O próprio excesso de peso também promove o depósito de colesterol nas artérias. O depósito de colesterol vai evoluir com aumento de risco de infarto, de AVC, de problemas de circulação periféricos. Então, é como se o ambiente do nosso corpo ele ficasse, quando o indivíduo tem obesidade, ele fica inteiro inflamado, predispondo a acontecer várias outras doenças por conta, principalmente, da obesidade. Faltou falar também dessa questão das artérias, que na obesidade aumenta o risco de ter pressão alta,
Porque o coração precisa trabalhar mais para mandar mais sangue para o corpo todo. Então, há um esforço maior. É um esforço maior para manter, vamos supor, 120 quilos. O coração tem que se esforçar mais do que se fosse manter 100 quilos, por exemplo. E nisso também pode desenvolver hipertensão. Hipertensão sem controle pode desenvolver várias outras doenças. Problema na retina, retinopatia, assim como diabetes. Problema nos rins, que é a nefropatia, tanto da pressão alta quanto do diabetes. Então, é a gota d'água para desenvolver vários outros problemas. Ou seja, a minha pergunta foi simples, eu falei da obesidade. Ou seja, o que a obesidade provoca? Tá aí, ó, os efeitos colaterais em cadeia, né? E eu digo isso, eu perguntei isso com propriedade, assim, pessoal, né? Por quê? Eu faço, né? Olha, presta atenção, eu faço 2 ou 3 vezes, né, academia, né? Então eu tenho assim não muito, assim, não sou lá fã, mas faço, né? Faço, né, vou lá pela necessidade, pela preocupação também, faço. Sou super regrado nessa questão assim do medicamento, principalmente dos gordurosos, frituras, sou super regrado, enfim, me controlo de tudo isso, mas mesmo assim, minha gente, e olha que eu tento me cuidar, mas mesmo assim, né, tive um infarto, né? Tive um infarto, ou seja, 2 artérias que em 2021 estavam lá com 20% e 30%, né? 2023 com 80% e 90%, ou seja, eu estava infartando, doutora, eu estava infartando, ou seja, comprova tudo isso que a doutora falou, ou seja, uma coisa vai levando outra, né? Uma coisa, eu estou estava tratando de esteatose hepática, ou seja, estava ali em grau 2, ou seja, como as coisas assim que às vezes não precisa muitas vezes ser muito obeso, né? Exato. Mas como o nosso organismo ele vai trabalhando, né, silenciosamente para as coisas boas, mas também para as coisas não tão boas, né, doutora? Exato. Isso que é importante se cuidar, né? E é importante saber que cada organismo responde de uma forma com o excesso de peso. Então, alguns pacientes apresentam sobrepeso, não apresenta nem peso de obesidade, mas pode apresentar gordura no fígado. E a gordura no fígado é muito inflamatória, ela é muito prejudicial para a nossa saúde. E aí, depois disso, vem todas as outras complicações que eu falei. Então, muitas vezes o indivíduo não apresenta muito excesso de peso, mas tendo essa obesidade visceral que a gente fala, que é na região abdominal, é muito perigoso, então é importante se cuidar mesmo. Por que deposita aqui, doutor? Por que né? Essa região é a lei da gravidade? Por quê? Na verdade, é uma questão genética. Eu brinco que é a loteria genética. Alguns pacientes ganham na loteria de não depositar na região abdominal e outros não ganham na loteria e acabam depositando. Geralmente é mais comum. Na mulher, as mulheres depositam mais gordura na região de quadril. A gente até fala que é o corpo em forma de pera, né? Tá. E essa gordura, ela não é tão maléfica quanto a gordura visceral. E é muito mais frequente nos homens, que a gente sempre fala brincando. A gente nota nos homens, a gente nota. A famosa barriguinha, que é a gordura visceral. E eu gosto de explicar o que é visceral. Ela está dentro das nossas vísceras, está dentro aqui dos vísceras. Órgãos. Exatamente. Então, ela está lá misturada. Tem órgão, tem fígado, tem gordura, tem intestino, tem gordura, tem pâncreas, tem gordura, tem o baço, tem gordura, está tudo misturado aqui. E isso faz muito mal. Nosso corpo não foi feito para isso. E a nossa gordura, ela vai colando nesses outros órgãos? Ela doutora? vai infiltrando nos órgãos. É como se o corpo não soubesse o que fazer com o excesso de gordura e ao invés de depositar em outras regiões, no braço, depositar no culote, ele não consegue acessar essa região e vai depositar. Sabe assim, quando você não consegue guardar roupa no guarda-roupa e vai deixando onde está? É o excesso de gordura, o corpo vai depositando onde está. Então, ele deposita dentro do fígado, depois ele vai depositando em volta, dentro do coração vai entupindo as artérias. Muitas vezes tem depósito de gordura também em volta do coração. Ele vai depositando aonde tem espaço para ele conseguir depositar. E isso é uma coisa, o corpo que decide, é uma predisposição individual. Agora, doutora, isso também pode começar lá atrás, pode começar no estilo de vida, né? Ou seja, quando dentro de casa, por exemplo, a criança está ali, ela está já ganhando peso, sobrepeso, ou seja, ela também já está criando essa predisposição para lá na frente ter todas essas complicações. Com certeza. A gente sabe que a partir dos 13 anos o nosso corpo já pode começar a depositar gordura nas artérias e nos vasos. Então, quanto mais cedo a gente começar a cuidar da nossa saúde, melhor vai ser. Porque tem esse efeito a longo prazo, sim. E nesse sentido, doutora, a gente já teve claro assim, as complicações, os perigos disso tudo, os efeitos disso tudo. A doutora descreveu bem uma coisa que leva a outra, outra coisa que leva a outra. Ou seja, isso tudo está em nós, ou seja,
Então, o grande vilão de tudo isso, o que a gente tem que começar a prestar atenção? O grande vilão, o que desencadeia tudo isso? O que eu gosto de explicar é assim, a gente sabe que o ponto inicial é a genética, mas a genética a gente não consegue mudar. Isso a gente não consegue. A gente vai mudar o que a gente consegue, que é o nosso meio ambiente e o nosso comportamento. Então, a gente precisa ser ativo e assim, quanto mais, melhor. Eu sei que muitas vezes a gente começa no 3 vezes por semana, 50 minutos e acaba ficando nessa. É o suficiente para começar, mas o ideal seria cada vez mais. Quanto mais movimento a gente tiver, melhor vai ser ao longo da vida. E a nossa alimentação precisa ser saudável. E quando a gente fala alimentação saudável, alguns pacientes pensam que é uma alimentação muito difícil de fazer. Não é, gente. A alimentação saudável é uma alimentação que a gente compra basicamente tudo na feira, menos o pastel. Tá. Então a gente compra legumes, verdura, tem arroz e feijão. A comida brasileira básica, lá de trás, é essa alimentação saudável. Então, arroz, feijão, legumes, horta, verdura, exatamente, coisa que a gente compra na feira, feita em casa. Quanto menos industrializado, melhor. Quanto menos bebida açucarada, melhor. Quando eu falo de bebida açucarada, não é só refrigerante. Eu falo de suco natural, suco de caixinha, água de coco, tudo que tem açúcar, o ideal é a gente evitar, mesmo que é o açúcar da fruta. O ideal é consumir a fruta. Então, assim, beba água se for tomar algum líquido nas refeições, beba água. Se movimente bastante e tenha dentro de casa a alimentação da feira. Então, nada de ficar fazendo lanche com bolacha, com biscoito recheado, com sorvete a cada refeição. É procurar ter mesmo a alimentação tradicional da horta, da feira. Isso é uma alimentação saudável. Ou seja, porque tudo isso que não é saudável vai ser acumulado. Vai ser acumulado. Porque o nosso organismo não vai dar conta de processar. Exatamente. Primeiro porque a gente está empurrando sempre mais e mais, ou seja... Exatamente. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa questão dos doces, né? Ou seja, aqui que o açúcar é um vilão, mas é tão prazeroso, é tão gostoso, ele vai para o cérebro, doutora, assim, ele convence o cheiro, o formato, né? Ou seja... É isso mesmo. A alimentação ultraprocessada, que é essa alimentação que vem da indústria, basicamente as coisas que vêm no pacotinho, ela foi desenvolvida para gerar muito prazer na gente. Então, todo alimento com muita gordura e com muito açúcar e também com muito sal, por exemplo, os salgadinhos, né, chips, eles agem no nosso cérebro na área da recompensa e na área do prazer. E por isso a gente sente um prazer muito grande quando a gente se alimenta desse tipo de alimento. E o maior problema está no fato de que quanto mais a gente come, mais quer comer. Não chega num ponto, comi isso aqui, estou satisfeita, vou parar. Não, ele gera propositalmente, a indústria descobriu isso, ele consegue agir no nosso apetite hedônico, que é o comer por prazer, fazendo com que reduza a liberação de hormônio de saciedade. Então, quando a gente come um pratão de salada, a gente fala, tá bom, tô satisfeito, ou, né, termina de comer arroz e feijão, agora deu. No doce, isso raramente acontece. Isso, a gente quer repetir. Quer repetir, quer comer o pacote de sorvete até o final, porque cadê o hormônio da saciedade? Ele não veio, não foi liberado. Então, no doce não vem. Libera muito menos. O organismo boicota. Boicota. Oh, meu Deus do céu. E a indústria também, né? Porque ela descobriu que isso acontece. Então, a gente quer comer cada vez mais. E aí que mora o perigo, porque a gente é muito difícil para a gente tomar... Na hora do prazer, a gente tira um pouquinho a racionalidade do não devo comer, devo se comer menos e vai... só mais um pouquinho, mas quando vê, acabou. Então, o que eu costumo orientar para os pacientes? É lógico que é muito difícil no mundo que a gente viver num mundo de utopia que não vai consumir doce, é lógico que vai. Mas procure não ter em casa. Se tiver em casa, para comprar só um pouquinho, comeu e acabou. Procure se expor menos a esse tipo de alimentos, porque quanto mais a gente se expor, tanto visualmente quanto presencialmente, mais a gente vai querer. Então não adianta você levar um indivíduo no McDonald's e falar, você vai comer essa salada e todo mundo aqui vai comer lanche. Não vai acontecer. Então, é tentar expor cada vez menos e quando for comer, compra pouco para já comer aquele pouco e parar. Então, vai comprar o sorvete, não compra o pacote de 10 litros, compra o pote de 1 litro e divide em todo mundo. Pouquinho mesmo. Já economiza dinheiro e todo mundo come pouco. Porque muitos já vão para a mesa do almoço, para a janta, uma refeição, daí já a pergunta é, nem veio o prato, a salada, os outros pratos, enfim... A pergunta é, o que tem de sobremesa? Né? Exato. Ou seja, a gente já está jogando lá para frente, ou seja, para regular aqui, para sobrar espaço para a sobremesa. Então, isso já entrou no nossa cultura, doutor. E essa sobremesa, ela tem que estar presente? Eu falei, é uma questão cultural, ou seja, que tipo de sobremesa é o ideal, já que não podemos tirar a sobremesa?
Dá para tirar, tá? Eu não fui criada desse jeito, eu não sei o que é isso de todo dia ter sobremesa. Olha. Mas de fim de semana, sim, de domingo minha mãe sempre fazia um doce, então a minha sobremesa geralmente vem de sábado ou domingo. Ok. Mas no dia a dia o ideal é fruta, não tem jeito. Se vai querer todo dia, é o que eu faço, é uma fruta. Uma Exatamente. bananinha, uma laranja, é o que eu faço. Até também, tirar o hábito, porque do mesmo jeito que a gente cria o hábito de comer, a gente consegue tirar o hábito também. Ok. E isso eu vejo muito com os pacientes. Às vezes os pacientes, eles até me falam, nossa, no começo eu tinha um desejo absurdo de comer doce depois da refeição. Depois que eu parei de comer o doce, eu esqueci do doce. E pronto. O que faz, vamos falar, eu tenho que abordar esse assunto porque temos um especialista aqui hoje. E como eu falei assim, o que faz a obesidade, com as consequências, assim. A pergunta agora também, o que faz aquilo que é tão prazeroso, que o nosso organismo boicota, que é como aquela droga, né? Aquela droga que tem aquele efeito. Por que as pessoas recorrem a esse tipo de subterfúgio? Porque elas dão aquela sensação de prazer, quero mais, quero mais. E isso, o doce faz isso, ou seja, o açúcar faz isso. Quais são, então, as consequências? Porque o açúcar não é só o farelinho do açúcar. Tem outras formas de açúcares que a gente coloca no corpo. O que faz o açúcar, então? A senhora que é especialista em endocrinologia, então o que faz o açúcar no corpo? O açúcar, é importante a gente dosar que o açúcar em excesso é que faz mal, porque o nosso corpo precisa do açúcar diariamente para funcionar. Né? Ele que nos gera energia. Mas quando sobra açúcar no corpo, ele vai ser transformado em gordura e vai depositar nos órgãos e vai vir toda aquela complicação. Vai para a corrente sanguínea e por aí vai. Exatamente. Né? Não diretamente. Também, quem tem diabetes ou pré-diabetes, o açúcar é absorvido, aumenta a glicose. Muitas vezes o paciente não consegue lidar com isso no sentido de hormônios, né, de insulina para fazer a glicose baixar. Okay. E aí vem o diabetes descontrolado com todas as complicações do diabetes. Ou então a pré-diabetes que acaba virando diabetes no futuro se não cuidar, né? E é importante lembrar, Frei, que não é só o açúcar que é tão recompensador, é o sal, a gordura e o açúcar. Lembrar dos pacotinhos também, das batatinhas fritas, dos chips, que é tudo cheio de sal e cheio de gordura. Esses 3 ingredientes, eles acendem muito o cérebro na região do prazer. E torna muito difícil de segurar a quantidade. Por exemplo, colocar um pacotinho de batatinha frita aqui, a gente vai comendo sem perceber até acabar. Vai conversando e vai comendo, conversando e vai comendo. Ele não enche a barriga, não dá saciedade. Então, e eles dão muito prazer também. Gente, que maravilha, gente. Você viu que eu introduzi o tema da obesidade, né, as consequências, os riscos, os perigos, assim, para vários órgãos do nosso corpo, o nosso corpo inteiro, porque tudo é uma engrenagem, minha gente, assim. Mas eu digo assim, agora, graças a Deus, nossos problemas estão resolvidos. Porque chegaram as famosas canetas injetáveis, chegaram assim, hoje a medicina evoluiu tanto que agora pode comer à vontade, comer de tudo, que é só comprar aquelas canetas, aqueles remédios injetáveis que deu solução para tudo. Será, minha gente, será que está dando aqui uma aula, minha gente, como a gente pode evitar assim, esses problemas da obesidade, os seus consequências, os seus riscos assim para a saúde? Doutora, eu terminei o bloco passado falando assim que hoje, agora eu posso comer de tudo, eu posso assim não ter mais peso na minha consciência, porque afinal de contas, doutora, chegaram esses remédios injetáveis, assim, uma série de medicamentos. Graças a Deus a medicina evoluiu tanto que nos trouxe uma série de medicamentos assim que nos ajudam agora assim a gente ficar com a cabeça, com a mente mais tranquila. É verdade tudo isso, doutora? Não é assim, Frei. Ainda não temos esse milagre. Sinto informar. A medicação ajuda sim, ajuda muito, mas é fundamental melhorar os hábitos. Senão esse auxílio da medicação não vai ser duradouro. Okay. Então é importantíssimo. A medicação ela contribui bastante, reduzindo o nosso apetite, aumentando a nossa saciedade, mas é de fundamental importância mudar o comportamento alimentar. Okay. Senão, a longo prazo, essas mudanças não serão duradouras e pode acontecer de não conseguir nem perder todo o peso que precisa ou então voltar a ganhar peso ao longo da vida. Eu não posso aqui falar o nome técnico, né, o nome comercial até, né? Se patrocinasse o programa até poderia, né? Mas assim, hoje, doutora, tem aquelas canetas, né? As canetas que tem, é caríssima, doutora, sim, caríssima. São caras. Que de repente assim são injetáveis, enfim. E ela surgiu no mercado, o mercado fala muito disso, etc. Ela surgiu para tratar, né, de um problema sério, que é o diabetes, né? Mas muitas pessoas estão usando disso também para o processo de emagrecimento. Eu gostaria que a senhora orientasse a gente sobre isso. Inicialmente foi lançada
A liraglutida, o nome genérico a gente pode falar? Pode, claro, Pode? claro. Tá bom. Então, a liraglutida, que é a medicação, a injeção que a gente usa todos os dias. Então, primeiro chegou no Liraglutida. mercado... Liraglutida. Isso já faz 10 anos. Primeiro chegou no mercado a aprovação para tratamento de diabetes, mas em seguida já foram lançados os estudos e finalizados os estudos para tratamento de obesidade, mesmo sem diabetes. Então, nós temos a aprovação da caneta com outro nome comercial, mas é o mesmo medicamento, liraglutida, para usar todos os dias com indicação para tratamento de obesidade. Então, é aprovado, sim, o tratamento tanto de diabetes quanto obesidade, desde que acompanhada por um médico, né? E hoje a gente tem a medicação semaglutida, que é uma injeção uma vez por semana, que aqui no Brasil, até poucos dias atrás, era aprovada somente para diabetes, mas já chegou a aprovação para obesidade também. O que não chegou para obesidade é o nome comercial da semaglutida, que é uma apresentação que vai até uma dose maior do que a dose do diabetes. Mesma coisa com a liraglutida. Para perda de peso, a gente precisa de doses maiores do que nos estudos mostraram para diabetes. Então, a pessoa não precisa ter diabetes, a pessoa toda pessoa obesa é diabética, doutora? Não. Então, a pessoa que não tem diabetes, ela pode também fazer uso desse tipo de canetas injetáveis, de medicação para perda de peso. Desde que acompanhada pelo médico. Pode sim, tem essa indicação e agora no Brasil já foi aprovado. Porque para dar a dosagem correta, precisa ter todo um estudo, exames de sangue, enfim, ou seja, isso não me autoriza, né, por mais assim... Eu tenho condições econômicas, enfim. Digamos que eu tenha condições econômicas, eu vou lá e compro por conta própria porque eu sei que a mídia está falando, então eu vou lá, eu mesmo vou fazer o uso disso. Então, isso não é indicado, tem que ter indicação. Pelo risco de efeito colateral. Então, alguns pacientes, eu já vi relatos de casos, os pacientes comprarem por conta própria, não fazerem a titulação correta, que é a dose indicada, não sabe se tem se tem efeito que não pode usar, se o paciente tem contraindicação a usar, tem que avaliar se tem indicação, tem que avaliar as outras medicações que faz uso. Então, tem todo um estudo para fazer do paciente antes de começar essa medicação. E aí vem o perigo de usar por conta própria, às vezes usar uma dose muito alta, apresentar muito efeito colateral, às vezes para de usar de uma hora para outra e também não era indicado. Então, é fundamental, na verdade, tem que ser obrigatório o uso dessa medicação junto com o especialista, o endocrinologista, no caso. Agora, junto com essas dosagens, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que continuar com a alimentação saudável, o exercício, ou seja, é um complemento no tratamento, doutora. Exatamente, não adianta usar a medicação e não fazer o restante. Então, eu sempre falo que o tratamento para a obesidade é um tripé. Então, ele é a dieta, atividade física e a medicação ser indicada. Né? Exatamente. Então, a gente só entra com a medicação uma vez que o paciente tem feito a dieta e a atividade física. Não adianta o paciente falar, como o senhor comentou, eu posso fazer tudo o que eu quero, vou só tomar o remedinho e serei emagrecido. Isso não acontece. A gente tem que fazer por onde para poder perder peso. Existem metabolismos, doutora Andréa, que mesmo a pessoa fazendo o uso dessa semaglutida, liraglutida, ou seja, esses medicamentos assim, pode ter organismo que não adere ao tratamento, que rejeita, ou seja, eu estou gastando dinheiro à toa porque não está fazendo efeito nenhum. Pode acontecer sim. Nos estudos mostram que até 5% dos pacientes dessas medicações podem ser não respondedores, que eles fazem tudo direitinho, mas que o tratamento com ou sem a medicação foi a mesma coisa. É raro, mas pode acontecer. Aí tem que avaliar se o paciente tem realmente feito a questão da alimentação, da atividade física e muitas vezes a molécula não tem o efeito esperado como a gente gostaria, que a molécula ela vai agir no nosso cérebro, reduzindo o nosso apetite, reduzindo a nossa fome, a nossa vontade de comer e aumenta a nossa saciedade. E pode ser que nesses 5% dos pacientes, eles não tenham esse efeito de saciedade, de Então, na verdade, deixa eu ver se eu entendi aqui, doutora. Esses medicamentos injetáveis, as canetas injetáveis, se injeta, Clay. Então, não é que a pessoa é obesa, tem a barriguinha avantajada, enfim, aplica aquela injeção,
aquele medicamento que vai entrando nesse tecido adiposo, vai queimando calorias ali, vai queimando, Não. ou seja, vai agir no cérebro para tirar o efeito da fome. da fome. E não só da fome, porque fome é diferente de vontade de comer. Tá, isso, então ele reduz a nossa fome, reduz a nossa vontade de comer e reduz aquele efeito recompensador da comida, aquela, ai, que delícia, comi. Ele diminui esse efeito recompensador. Tá. Então o paciente, ele passa a se sentir no controle. E muitas vezes o paciente fala, agora eu mando na comida, não a comida manda em mim. Então o paciente consegue ter o poder de decidir, de falar, eu quero comer só esse tanto e pronto, eu não vou repetir. Ele consegue trazer, antes a gente ficava meio que no involuntário, ele traz isso para o voluntário e consegue decidir quanto vai comer. Quanto tempo já a pessoa está aí fazendo uso desse tipo de medicamento? Quanto tempo depois que o cérebro já começa a dar as suas primeiras respostas? É imediato, assim, aplicou, absorveu, espera o tempo de meia-vida do remédio começar a fazer efeito, ele já vai sentir o efeito. O que acontece é que quanto maior a dose, melhor o efeito. Okay. Mas é aí que tem que tomar muito cuidado, porque a gente só pode aumentar a dose de acordo com a resposta do paciente. Porque conforme a dosagem tem uns efeitos colaterais. Exatamente. De náuseas e tudo mais assim. Isso, pode aumentar junto ao efeito colateral. Okay. Então tem que ir devagar. Agora, doutora, uma vez que você faz uso dessa medicação, você naturalmente, você vê uma comida, um prato que você tanto gostava e comia demais aquilo lá, ou seja, o organismo vai dizer assim, não, ele não se interessa mais por aquilo, ele tem esse efeito, doutora? Sim, ele reduz esse interesse, você continua tendo o interesse, mas de uma forma muito controlada. É você que agora aqui, exatamente, porque muitos pacientes falam, nossa, eu não consigo me controlar, quando eu vejo eu já comi, e isso é muito difícil para o paciente, e isso tem toda a relação com qual circuito neuronal foi o sinal da fome e do comer, né? Então, tem várias regiões onde esses sinais eles passam no cérebro e essa questão de decidir se vai comer ou não, muitas vezes ele pula o racional, vem para cá, vou ou não vou comer, ele vai direto do sinal pro comer e quando ele vê, já comeu. Com a medicação ele consegue olhar, parar e pensar, ah, que delícia, esse prato gostoso, eu vou comer, estou satisfeito, obrigada, não quero comer 3, 4 vezes. Isso é um tipo de ferramenta de medicação, enfim, de recurso só para os obesos? Uma criança pode usar? Tem faixa etária que é indicado? Como é que é? Acima de 12 anos foi aprovado o uso, tanto para liraglutida quanto para semaglutida. Antes disso, não. Então, acima tem que ter dos 12 anos. Né? E sempre com orientação médica, de endocrinologista pediátrico. Então, uma criança que está, uma família que está nos acompanhando agora, tem uma criança lá de 10 anos que, ai, graças a Deus agora tem essa medicação, meu filho, meu neto que tá obeso, tem 10 anos, ele não vai poder. Não, acima de 12 anos que tem estudo. E se uma pessoa compra, adquire, que para ela, que ela é obesa, ela é adulta, é mãe, é pai, é avô, é tio, é irmão, enfim, e aplica na criança? Ai, não faz isso, não dá ideia não. Não faça isso. Deleta, corta isso. Ou seja, mas pode. Não, mas não é indicado. Não é indicado. Não é indicado, seja, pode dar muito efeito colateral. Se é uso para o adulto, é para o adulto, nada de você. Agora deixa eu corrigir o que eu falei assim, porque é uma possibilidade, existem esses sem noção que fazem isso. Ou seja, a criança não pode, mas o adulto compra e aplica na criança. Não faça isso. Por quê, doutora? É muito perigoso, pode ter efeito colateral, não tem estudo de segurança, a gente não sabe como que a criança vai responder, se vai ter muita náusea, vômito, desidratação, corre risco até de vida. Então, não faça isso de forma alguma. Porque tem que ter médico Tem junto. que ter médico e responsabilidade. São vidas em jogo aí, doutor. Além dos injetáveis, doutora, assim, né, o liraglutida e o semaglutida, também tem os via oral, né? Também, não só injetável. Ah, aquela agulhinha, não quero agulhinha, ou seja, existe possibilidade de também ter via oral? Existe a semaglutida, que é esse mais moderno, semanal, ele foi lançado via oral também, mas ele exige um pouquinho mais de disciplina, porque ele precisa ser tomado diariamente, em jejum, com uma quantidade pequena de água, então eles colocam quantos ml de água, e é obrigatório respeitar esses passos, respeitar pelo menos 30 a 40 minutos depois de ingerir o comprimido, não misturar com mais nada para garantir uma boa absorção do comprimido. Então ele é bem bacana, mas ele está mais indicado para diabetes do que para perda de peso, porque para perda de peso, os estudos mostram que seria necessário uma dose bem maior ainda do que o que a gente já tem disponível no mercado. Agora, doutora, assim,
O assunto todo aqui é obesidade, enfim, é esse tratamento. É claro, né? O sistema de saúde, o sistema único, que o nosso sistema único de saúde, doutora, assim, ele é um dos melhores do mundo, dos melhores do mundo. O grande problema do nosso sistema de saúde, a gente já sabe, tá? Cansado de falar. É a questão de politicagem, é a questão de demanda, é a questão dessa organização política, como atua. É por isso que vira muitas vezes assim, deixa a desejar. Eu estou sendo suave, deixa a desejar, mas acima de tudo, o sistema de saúde garante esse tratamento para a obesidade, né? Infelizmente não, Frei, é muito triste. Eu sei que existe um movimento da ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudo da Obesidade. Eles estão em movimento, conversando com o governo para tentar liberar a liraglutida pelo SUS para tratamento para perda de peso. O que seria muito inteligente se o governo liberasse, porque tratar a obesidade evita a progressão de infinitas doenças. Né? Então, existe sim um movimento da parte dos médicos para fazer com que o SUS libere esse tipo de tratamento, porque é um tratamento fantástico, infelizmente muito custoso, ainda é muito caro, justamente por serem medicações realmente inovadoras e que têm resultados excelentes, então o laboratório ele acaba cobrando bem caro, né? Mas a liraglutida em breve vai cair a patente, então nós teremos genéricas e similares e quem sabe assim consegue ter o acesso pelo SUS. Seria excelente. Diretora, está chegando pergunta, temos perguntas aqui para encaminhar para a doutora Andréa, né? Tem o nosso WhatsApp aqui, as pessoas estão acompanhando aqui com muito carinho. A gente está trazendo hoje essa inovação tecnológica, graças a Deus a doutora Andréa está aqui nos trazendo essas novidades, mas acima de tudo, são novidades sim, fazem efeito? Fazem, mas acima de tudo tem que ter acompanhamento com seu médico, endocrinologista, porque ele que vai acompanhar, dá a dose correta, né? E os prazos de tudo. Mas vamos às perguntas que estão chegando aqui, doutora. A Sandra Ventura, de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Sandra, boa tarde, bem-vinda aqui ao nosso Saúde e Fé. Deus te abençoe, viu, Sandra? Frei, doutora, hoje tenho visto muitos injetáveis para emagrecimento no mercado. Existe alguma diferença entre eles? Se sim, quais? Né, Sandra, doutora? A principal diferença é a questão da aplicação, se é a liraglutida e a semaglutida, eles são moléculas muito semelhantes e a diferença está na potência terapêutica e na frequência do uso. Então, a liraglutida a gente aplica todos os dias e a semaglutida aplica uma vez por semana. A semaglutida em doses maiores, ela foi mais potente do que a liraglutida para causar a perda de peso. Então, a principal diferença é essa. Eles são moléculas muito semelhantes, eu brinco que são moléculas primas, mas a potência da semaglutida é maior do que a da liraglutida. Muito bem, valeu a pena perguntar, viu, Sandra? Mais perguntas, se tiver pergunta aqui, pode colocar na tela que a gente encaminha aqui para a doutora, para você também ter essas respostas da doutora Andréa, né? Eu ia dizer Andréia, é Andréa, bem italiana, Andréa, né? A Mariana Corrêa, de São Paulo, capital. Boa tarde, Mariana, que Deus te abençoe, bem-vinda. Frei, posso utilizar a semaglutida em conjunto com outros medicamentos para emagrecer? Ou ela não se mistura, só eu sozinha e não quero misturar aqui, doutora? A semaglutida... É a pergunta da Mariana. Oi, Mariana, boa tarde. A semaglutida é muito segura, a gente consegue associar com algumas medicações, mas é importante conversar com o médico e passar todas as medicações que você está em uso para o médico avaliar e te dizer com mais certeza, mas muitas vezes a gente consegue associar sim. É importante assim, mas sempre, minha gente, sempre, porque existe uma febre, a gente sabe, a gente trabalha com meios de comunicação, a gente trabalha com televisão, existe uma febre muito grande, a gente tem que ter cuidado, gente, assim, quando a gente ouve aquelas propagandas que de repente ela está no intervalo, do nada aparece uma propaganda, né? Ou de repente algum programa que de repente aparece lá e também faz, olha isso, você toma isso que resolve a vida, na verdade, resolve a vida. Então tem um pouquinho de critério e cuidado com essas coisas, né, doutora? Não pode usar por conta própria, é muito seguro, mas precisa do acompanhamento. Como tem muito remédio, não tem como eu te falar se pode usar com todos os outros ou não, tem que avaliar caso a caso. Mais perguntas. A Jéssica Oliveira, de Curitiba, lá no Paraná. Boa tarde, Jéssica. Que bom que você está aí em Curitiba acompanhando a TV Aparecida e o nosso programa Saúde e Fé. Doutora, fui ao médico e me recomendaram o uso de uma dessas canetas injetáveis para emagrecimento, mas fiquei preocupada com o envelhecimento precoce. Isso pode acontecer?
Não, não tem essa relação. É a Jéssica. Não tem, Jéssica, boa tarde. Teve um tempo que entrou na moda, até o pessoal falando, isso foi mundial, né? A tal da Ozempic Face, o rosto do Ozempic. Tudo bem, tudo bem. Enfim, da medicação. Mas não, o que a gente sabe é que qualquer emagrecimento, principalmente emagrecimento muito rápido, ele pode evoluir com uma certa flacidez, porque ele consome a gordura, às vezes do rosto, né, do corpo. Principalmente se você não fizer atividade física, então vai aparecer mais essa flacidez. Mas a flacidez ou envelhecimento não está relacionado com a medicação, e sim com o próprio processo de emagrecimento, que pode acontecer ou não. Gostei da carinha que ela fez quando ela falou assim. Eu falei o nome. Sem querer, eu falei nome comercial. Não, tá valendo, tá valendo. Tem mais perguntas chegando aqui. Esse é o Saúde e Fé, minha gente. Queremos dirimir todas as dúvidas que você tem, viu? A Super Natália Rodrigues, de Campo Belo, Minas Gerais. Boa tarde, Natália. Que Deus te abençoe. Bem-vinda também aqui a esse programa. Tá aprendendo bastante. Eu tô aprendendo barbaridade hoje, viu? Doutora, estava lendo sobre essas canetas para emagrecimento. E é verdade que elas causam flacidez, ó, doutora, essa é muito parecida. Aí, né? Tá todo mundo preocupado com a flacidez. Não, gente, pode ficar tranquilo, não causa. Não é uma ação direta da medicação. O que pode, então, já que tem perguntas, dúvidas sobre envelhecimento, flacidez, o que pode, assim, ó, olha, pode aparecer isso, mas isso é momentâneo enquanto tratamento. Ou não parece? Não, na verdade, não tem essa relação, Frei. Qualquer emagrecimento, principalmente emagrecimento rápido, isso a gente vê muito na cirurgia bariátrica, que o paciente não consegue fazer muita atividade física enquanto emagrece, isso vai apresentar mais flacidez, porque consome a gordura e ainda não aumentou muito a massa muscular. Mas isso não é um efeito da medicação, é um efeito do emagrecimento. Ok. O que pode, gente, se isso é fato, o que pode diminuir, né? Diminuir a quantidade de dinheiro, né? Pode diminuir um pouquinho, porque enquanto não tiver essa popularização, enquanto não tiver essa política de maior distribuição, isso ainda é caro. São medicamentos eficazes, mas são caros. Então, o que pode diminuir aí é a sua conta bancária, né, doutora? É verdade. Mais perguntas chegando, tem perguntas chegando aqui. A Ana, do Rio de Janeiro. Ana, boa tarde, bem-vinda ao nosso Saúde e Fé. Ana, representando a tua linda cidade do Rio de Janeiro. Doutora, boa tarde. Os remédios são melhores que a cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade? Eu já ia fazer essa pergunta e veio a Ana em meu socorro. Obrigado, Ana, viu? Depende muito do paciente e depende do grau de obesidade desse paciente. Então, pacientes com obesidades muito graves, que tem IMC, que é o índice, né, do peso, acima de 40, acima de 50, são obesidades bem elevadas, esse perfil de paciente vai se beneficiar muito da cirurgia bariátrica. Então, a cirurgia bariátrica é um ótimo tratamento para perda de peso, desde que bem indicada e para o paciente correto e o paciente com acompanhamento. Agora, existem pacientes com obesidades menores e que muitas vezes a medicação responde muito bem para perda de peso, para não fazer a cirurgia. Entendi. Então, não tem como eu te dizer se é melhor do que a cirurgia, vai depender do paciente, do perfil do paciente. Então, quais são os tratamentos hoje para a obesidade? Foi citado a cirurgia bariátrica. É um deles, doutora? A cirurgia bariátrica é um deles. É o último estágio, digamos assim? Depende do perfil do paciente, mas acaba que sim. Até porque a gente só pode fazer a cirurgia bariátrica uma vez que o paciente fez corretamente o tratamento para perda de peso por 2 anos, acompanhado por endocrinologista, que usou as medicações para perder peso e ainda assim não teve sucesso. Aí o próximo passo é a cirurgia bariátrica. Então, o que a gente tem de tratamento é alimentação, atividade física e uso de medicação. E aí, medicação, a gente tem as canetas injetáveis e tem algumas medicações via oral, que também ajudam na perda de peso. Muito bem, como vale a pena. Então, isso é um processo de tratamento. Mais perguntas chegando, né? A diretora já falou assim, Frei, vamos chamar o intervalo rapidinho. Na sequência, gente, assim, depois do intervalo, claro, vai ter aquele momento de oração, sim, mas a doutora André está aqui. Então é o momento de você pegar, a gente está falando de canetas injetáveis, agora pega aquela canetinha que escreve e aquele caderninho para você anotar, então, o que é importante, qual é a lição de casa, porque a gente sempre quer trazer para você, a gente trouxe o problema, as dificuldades, os efeitos colaterais, os riscos, enfim, para a saúde, mas a gente quer trazer também esse momento de esperança para você. Então, o que você pode fazer no seu dia a dia aí para tentar equilibrar, né, aquilo que você gosta, mas também, acima de tudo, com a sua qualidade de vida. E já estamos de volta, minha gente, estamos de volta com o nosso Saúde e Fé pela nossa rede,
Aparecida de Comunicação. Esse é o convite que a gente faz todo sábado à tarde, a gente está aqui, todo sábado à tarde, para você reunir a sua família, para você aprender, a gente traz médicos. Eu sei que você acompanha a Rede Aparecida e tem vários programas que a gente acompanha e tem vários momentos, vários quadros, enfim, que os apresentadores, que a produção trazem médicos, né? Então é muito importante porque vai dar aquela variada assim. Qual a diferença do Saúde e Fé? O Saúde e Fé tem um tempo maior, né? Tem um tempo maior, mais de 1 hora de programa, onde o médico tem tempo, né? Tem tempo de aprofundar o tema, aprofundar o assunto, a gente mergulha realmente nessa realidade e sempre abrindo a possibilidade para você interagir, para você participar. Por isso, assim, que esse programa tem essa dinâmica, a gente aprofunda aqui, realmente a gente tem tempo para aprofundar, assim, não dá aquelas pinceladas, a gente aprofunda graças a você que participa, que assiste. Então, é um convite que eu faço para você acompanhar, já encaminhar sempre a sua pergunta durante a semana. Siga a gente lá no nosso Instagram, Programa Saúde e Fé, porque a gente já coloca o tema bem antecipado, assim, para você ter a oportunidade de também, opa, o tema vai ser sobre isso, então eu quero fazer perguntas, já deixa a sua pergunta lá pelo Facebook, pelo Instagram, então a gente traz depois para o programa aqui. E hoje, minha gente, o assunto obesidade, essas canetas injetáveis, esses remédios injetáveis, com a super orientação da nossa queridíssima médica endocrinologista, a doutora Andréa Aldi, que está aqui brilhantemente dando-nos uma aula, gente, como a gente pode também usar de uma maneira correta, viu? Pergunta chegando, doutora. A Nilce Aparecida de Governador Valadares, Minas Gerais. Boa tarde, Nilce. Que bom que você está conosco aqui no Saúde e Fé. As canetas injetáveis têm efeito rebote após parar o uso, doutora? Eu perdi peso até aquele momento, parei de usar, né? Ou seja, aí voltou tudo de novo, né? Isso é muito importante a gente falar esse assunto. Frei, o que acontece? A obesidade é uma doença crônica recidivante. O que isso significa? Que se não for tratada a obesidade, a tendência dela é continuar existindo e muitas vezes quando tratada, o que é recidivante? É voltar a acontecer quando a gente retira o tratamento. Então, qualquer tratamento para perda de peso, com ou sem medicação, se você não continuar as suas atitudes após o tratamento, com ou sem remédio, a tendência é voltar a ganhar peso. Então, eu gosto muito de comparar com o spa. Vamos supor que você vai para um spa, perca 20 quilos no spa e volte para o seu ambiente, para a sua casa, onde você engordou esses 20 quilos e fazendo as mesmas medidas que te fizeram ganhar os 20 quilos lá atrás. Você vai ganhar 20 quilos de novo, mesmo que você emagreceu sem ter tomado remédio. Então, no caso da medicação, é a mesma coisa. Se o paciente usou medicação, perdeu peso, parou de usar medicação por conta própria e voltou com os mesmos hábitos alimentares e de atividade física, depois da medicação, ele vai voltar a ganhar peso. Mas não é por conta da medicação, é por conta da doença obesidade. Entendi. Por isso a gente sabe, hoje a gente tem aprovação do uso dessa medicação a longo prazo. Nem sempre a gente precisa suspender a medicação. É como remédio para pressão alta. Então, se a gente está tratando a pressão alta e a pressão ficou regulada, agora regulou, eu vou tirar o remédio da pressão? Não vai tirar, porque se você tirar o remédio da pressão, o que vai acontecer? A pressão vai subir novamente. Então, muitos pacientes têm a indicação, sim, de fazer o tratamento com medicação a longo prazo. O maior problema é o bolso. É o preço, né? Infelizmente. Então, o que fazer se eu emagreci usando a medicação, mas agora eu não consigo continuar comprando? Converse com o seu endocrinologista, eu recomendo fazer uma retirada muito gradual e todas as outras medidas que têm que ser feitas para manter o peso perdido, que é a alimentação, um controle alimentar muito correto, acompanhamento do seu peso, avaliar o que está acontecendo na sua vida e se esse é o momento ideal ou não para retirar a medicação. Agora, doutora, assim, nós estamos em novembro, daqui um pouquinho, né, já praticamente é verão, né, e já começa assim, praia, enfim, se expor mais, enfim. Então eu tô com um pouquinho de excesso de peso, não tô aquela obeso assim. Então para me ajudar a perder esses quilinhos, eu vou fazer o uso dessas canetas injetáveis, desse remédio injetável. Eu posso pensar assim para aquele efeito de estação do ano, doutora? Não, essa medicação não foi desenvolvida para uso estético.
Inclusive, nós não temos estudos de segurança para usar nesse perfil de paciente que quer perder 2, 3 quilinhos. É uma medicação que tem que ter indicação de uso, geralmente em pacientes com sobrepeso e obesidade. Então, a gente não tem segurança para o uso estético da semaglutida ou da liraglutida. Então, não posso pensar assim, o verão está chegando, estou acima do peso, quero usar aquela roupinha confortável, então eu vou lá e vou aplicar. Não posso, né? Ou seja, só para esse propósito. Doutora. Não, tem que ter indicação. Viu? Tem que ter indicação. Hashtag fica a dica. Né? Mais perguntas, a Ana Maria de Resende. Boa tarde, Ana Maria. Eu acho que é a segunda de Resende hoje. Que Deus te abençoe, viu? Bem-vinda. Meu filho tem 16 anos e é obeso grau 2. Tem também a obesidade tem graus, doutora? Tem, grau 1, 2 e 3, de acordo com o IMC. Então ele é o grau 2. Não tenho dinheiro para esses remédios caros. O que posso fazer? Aí pergunta uma mãe desesperada para um filho de 16 anos que tem aquele quadro todo, doutora. Assim, enfim, como é que a gente pode ajudar essa mamãe? Ana Maria, essa idade do seu filho é uma idade excelente para a gente contar com o metabolismo dele, com muitas atitudes que a gente pode fazer que vão ajudar, né, doutora? Exatamente, que vão ajudá-lo a perder peso. Então, assim, investir numa boa atividade física, ajustar a alimentação dentro de casa. Eu brinco com meus pacientes para fazer a dieta do saco. O que é a dieta do saco? Coloca tudo no saco e dá embora as comidas que não é para comer. Okay. Então, faz essa limpeza do armário, tira bolacha, tira salgadinho, tira chocolate, diminui os lanches, cozinhe dentro de casa e faça o seu filho fazer muita atividade física, não para ir lá para a musculação e ficar carregando peso se ele não gostar disso, mas praticar atividade física de brincadeira, futebol, vôlei, algum tipo de atividade física no colégio. Então, ser ativo durante o dia, que é o que mais falta acontecer com os adolescentes hoje em dia. Tira o tempo de tela, tira o celular, coloca ele para se movimentar. Só de fazer isso, com certeza ele já vai perder peso. E você, essa ideia de colocar tudo no saco. Você coloca tudo no saco, né? E coloca assim, esconde o saco a 30 quilômetros de distância. E fala para ela, daqui 30 quilômetros você vai lá buscar a pé. Exatamente. Né? Se quiser comer, vai buscar lá a pé. Brincadeirinha, mas assim, a gente sabe que muitas vezes assim, é uma questão de doença, nem sempre o cérebro, né? Por mais que escute isso, a necessidade de fazer exercício, tem essa resistência também, doutora. Ou seja, tem o próprio organismo, parece que ele foi vencido, né, por essa indisposição de dar o primeiro passo. Nesse sentido, também precisa de um acompanhamento, de uma terapia, de outros profissionais também para motivar, porque de repente não basta a mãe dizer, olha, vai andar, vai correr, vai jogar bola, vai isso, aquilo. Ou seja, o organismo já não obedece mais esses comandos. Então precisa também dessa outra rede de apoio, doutora. Exatamente. Quanto mais tiver rede de apoio, melhor vai ser. O tratamento da obesidade ele é multidisciplinar. Então, se tiver como investir numa terapia, nutricionista, educador físico, no médico endocrinologista, melhor vai ser para o paciente. Porque a pessoa que já tem um grau 2, por exemplo, a ansiedade é muito grande, né? Com certeza. Ou seja, e se tem alguns outros problemas associados, ela vai descontar onde? Vai descontar na comida, né? Então, é por isso que é importante esse tipo de acompanhamento, né? Eu chamo isso, assim, dessa espiritualidade da vida, né? Importante isso. Mais perguntas, o seu José Brás, de Presidente Prudente, São Paulo. Boa tarde, seu José. Bem-vindo também o senhor, viu? E representando a sua linda cidade de Presidente Prudente. Doutora, chega um momento que esses medicamentos não fazem mais efeito? Mesmo utilizando, não irei mais emagrecer apenas com o uso, doutora? Pergunta o José. Na verdade, o que acontece é que ele atinge a potência máxima de emagrecimento. Então, eu gosto muito de comparar com o remédio da pressão, de novo. Então, vamos supor que o paciente está com a pressão 200 por 140, 20 por 14. Okay. A gente começa uma medicação para pressão, o remédio vai baixar para 16 por 9. Mais do que isso, esse único remédio não vai conseguir baixar. Então, o que a gente tem que fazer? Aumentar a dose ou então associar outra medicação, até que a gente atinja a potência do efeito de fazer a pressão chegar no 13 por 8, 12 por 8, que é o normal. O remédio para perda de peso é a mesma coisa. Dependendo da dose, ele vai atingir um potencial máximo de emagrecimento. E mesmo continuando a usá-lo, você não vai emagrecer para sempre até sumir. Okay. Então, qual que é o efeito que o remédio está fazendo em você? Ele te ajuda a não deixar você voltar a ganhar peso, desde que você mantenha seus hábitos alimentares. Então, é importante, o remédio está fazendo efeito? Se você emagreceu a sua meta, conseguiu perder, vamos supor, 10 quilos, mantém o uso do remédio e não está emagrecendo mais, é porque ele atingiu a potência máxima de emagrecimento para você. Okay. Vamos supor que você precisa perder mais peso, a gente precisa aumentar a dose do remédio ou associar outra medicação.
ou aumentar a atividade física, ou reduzir um pouquinho mais a alimentação, porque ele realmente não vai ficar fazendo emagrecer até sumir. Entendi. Mas ele te ajuda e ele tá fazendo efeito sim, no sentido de não te deixar voltar a engordar. Aquela regrinha, doutora, assim, da altura, ela vale? Por exemplo, assim, ó, eu tenho 1,81. Ou seja, o ideal, Reinaldo, é chegar perto dos 80, entre margem 83, 78 ali, aquela, né, ajuda. É mais ou menos. É uma referência. É uma referência. A gente usa esse cálculo do IMC para a população, para ter uma ideia de como que está a população. Mas quando a gente vai avaliar individualmente dentro do consultório, aí é importante avaliar outros fatores. A questão da circunferência abdominal, a questão de massa muscular. Então, é importante avaliar porque, principalmente homens, eles têm mais massa muscular e às vezes o peso não fica bem direitinho pela altura, fica o peso um pouquinho acima. Okay. Mas se for às custas de massa muscular, tá tudo bem. Okay. Então, é importante avaliar esses detalhes. E outra coisa, assim, só para concluir, a questão da obesidade também é o seu problema nos joelhos, nas articulações, o sobrepeso dá uma carga muito grande, né, doutora? Sim, exatamente. Gente, tivemos o prazer de conversar, aliás, né, o prazer, a gente tem o prazer de conversar, mas antes de nos despedirmos, eu estava acelerando, assim, não, mas bem, assim, temos o prazer, assim, de agora, aquelas dicas fundamentais, importantíssimas, que a doutora Andréa que vai passar para você. Então, preste atenção, ela vai fazer um resumão. Esse resumão tem que ficar na mente, no coração e na nossa memória. Doutora, as câmeras são todas suas, né? Então, a gente sabe que a obesidade tem aumentado muito e que se você apresenta excesso de peso, não se desespere. Comece pelo básico, faça a compra na feira, tenha uma alimentação saudável, com menos industrializado, com menos produto processado, menos açúcar, menos coisas de pacotinho. Eu sempre brinco com os pacientes, eu falo, desembala menos e descasca mais. Então, a sua comida, quanto mais natural, melhor. Pratique alguma atividade física, tente ser ativo durante o seu dia. Se você trabalha de home office, se organize para levantar de hora em hora, dar uma volta no apartamento. Só de fazer isso já vai fazer diferença para a sua saúde. E se ainda assim você está fazendo tudo o que precisa e está difícil de perder peso, procure um médico endocrinologista que com certeza ele consegue te ajudar. E não esqueça, assim, para você também fazer atividade física, isso é muito importante, minha gente. Vá na igreja, viu? Vá na igreja, tem 2 quarteirões, assim, vai a pé, vai caminhando, vai de bicicleta. Exato. Vá na igreja também, alimentar também, se alimentar, né, daquilo que realmente que faz bem para a alma, né, que é Jesus Eucarístico. Então, vá na sua comunidade, na sua igreja. Agora sim, minha gente, tivemos o prazer de conversar com ela, a nossa queridíssima médica endocrinologista, a doutora Andréa Aldi. Quem quiser entrar em contato, olha o Instagram aí, doutora Andréa Aldi, o Facebook também tem a doutora, só procurar a doutora Andréa Aldi, ela tem bastante vídeos que ela posta ali, orientações, dicas, vale a pena, gente, vale a pena pelo menos a gente saber. Isso a gente vai ouvindo, vai assim, a gente não está aqui assim, poxa vida, é um programa só para os magrinhos. Não, todo mundo tem dificuldades. É problema aqui, problema acolá, é hora obesidade, hora depressão, hora isso, aquilo, hora diabetes, enfim, é infarto, tudo isso, às vezes soma tudo, né? Mas o importante é a gente saber, ter consciência, né, do cuidado que a gente tem que ter. Cuidar do corpo é um ato de respeito para com Deus, minha gente. Cuidar do corpo é um ato de respeito. Nem sempre a gente leva a sério isso, mas é um ato de respeito. Foi Deus que nos deu, Deus nos deu a saúde. Eu sou o Deus que te cura, mas às vezes a gente investe em doença. A gente investe em doença com roupagem de saúde, de coisas boas, atrativas, né? A doença tem isso, né? O que nos produz a saúde, às vezes tem certas renúncias, jejum. Isso é muito importante a gente fazer as coisas para ajudar o nosso organismo também a responder, né, com mais qualidade de vida. E também tem o telefone aí, gente, tá tudo na tela, dá um print aí na tela para você copiar, para você entrar em contato com a doutora, perguntar, continuar a sua avaliação com muito carinho, viu? Doutora, eu queria imensamente agradecer, foi uma aula, sempre é muito bom recebê-la aqui. A gente aprende bastante, a senhora tem uma simpatia e se comunica muito bem, viu, doutora? Muito obrigado, viu? Fico agradecida, muito obrigada. Podemos agendar outros programas, assim, dentro da área da endocrinologia? Com certeza, fico à disposição. Maravilha, viu? Obrigado de coração, doutora. Muito obrigada. Muito obrigado, viu? Gente, com essa aula que a gente teve hoje aqui, a gente aprendeu a cuidar do corpo, né? Saúde física, obesidade, enfim, os recursos que a medicina oferece. E a espiritualidade, e a saúde da nossa alma. Precisamos também cultivar e alimentar. Chegou para nós o nosso momento de oração. Senhor Jesus Cristo, nossos doentes necessitam ser curados no corpo e na alma. Pela fé, sabemos que nenhuma doença é maior do que a vida.
Por isso que todos os doentes, sustentados pelo vosso amor, não deixem que a dor lhes roube o significado da vida. Confortai-os com vosso poder, renovai-lhes o ânimo e a esperança, para que possam superar todos os seus males. Abençoai também as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes, que tenham paciência, caridade e compaixão. Amém. E é por isso que a gente coloca nesse momento de oração, ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida, ao lado da imagem de São Peregrino, todas as nossas famílias, né? Como não nos lembrarmos, né, dos médicos, dos enfermeiros, dos plantonistas, dos cuidadores, dos agentes da pastoral da saúde? A gente coloca tudo isso, mas a gente também coloca você, a gente coloca todos os médicos que já passaram por aqui, hoje na pessoa da doutora André, a gente coloca você. É o momento de você também colocar as suas intenções, pedir por sua saúde física, pedir assim esse conforto espiritual. Quantas pessoas você sabe que de repente receberam o diagnóstico do câncer? A gente coloca então o nome dessas pessoas, peça para Nossa Senhora, peça para São Peregrino, essas pessoas que receberam o diagnóstico do câncer, as pessoas que estão internadas, as pessoas que estão hospitalizadas, vão passar por alguma cirurgia, já tem cirurgias marcadas, coloque também, né, pedindo a proteção, pedindo a fortaleza, pedindo acima de tudo essa graça espiritual, na certeza de que Deus cuida de nós. Deus quer o nosso bem e coloca, né? Ele coloca, vai colocando em nossa vida as pessoas que vão nos ajudando a gente entender essa dimensão desta sua bondade para que a gente cuide cada vez mais e melhor. Então, você que está vivendo um momento difícil, sabe que tem alguém na sua família que está doente, está vivendo talvez a dor do luto ou passando por alguma dificuldade, não tenha medo, confia. Confia, peça proteção para Nossa Senhora, né? Com o coração aberto, com o coração voltado para Deus, busque esta proteção. Você não está sozinho. A palavra de Deus fala assim que vinde a mim todos vós que estáis cansados e tristes, eu vos aliviarei. Você acha que Deus não quer o nosso bem? Ele quer o nosso bem. Maria cuida de nós, ela intercede lá do céu, ela fica pedindo por todos nós, porque sabe da nossa dor, sabe do nosso sofrimento, da nossa angústia, dos momentos difíceis pelos quais a gente passa. Mas precisamos acreditar. Precisamos confiar na graça de Deus. Precisamos ter essa certeza de que sozinho em nossa caminhada nós não estamos. Deus vai colocando os anjos, vai colocando anjos assim em nossa caminhada para cuidar da gente. Os médicos, os enfermeiros, enfim. É muito importante a gente ter essa consciência de que Deus faz. Agora, uma coisa é certa, minha gente. Deus jamais vai fazer aquilo que compete a mim, compete a você. Por mais que eu tenha fé, eu jamais vou poder dizer, Senhor, mexa esse copo para mim. Não, porque eu posso mexer. Então, faça a sua parte. O milagre consiste nisso. Aquilo que compete a mim, Deus vai pedir para eu fazer. Aquilo que eu não posso fazer, vem a intervenção divina. Isso é um milagre. Aquilo que eu não posso fazer, que eu não consigo fazer, porque já estão além das minhas forças. Então, não desanime, acredite. O maior remédio está dentro de nós, a capacidade que temos de acreditar, viu, gente? E agora eu queria convidar você a segurar o copo d'água. A gente vai colocar aqui essa água com muito carinho. Vou abençoar e vou oferecer para a doutora Andréia, que hoje carinhosamente nos deu uma aula de como a gente pode cuidar mais e melhor da nossa saúde, viu? Então vamos invocar uma bênção muito especial. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, aqui te apresentamos essa água tão limpa, tão pura e tão transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la, purificá-la e que ao tomar dessa água desça sobre cada filho, cada filha que nos acompanha, toda a bênção, toda a proteção, toda a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viu? Pode tomar a sua água, essa aqui eu vou distribuir para a doutora Andréia. E eu queria imensamente agradecer de coração o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Eu quero desejar um excelente final de semana para você, se cuide, é final de semana que chegou, mas não descuide também a sua vida espiritual, a sua ida na comunidade, quer visitar aqui o santuário, venha, será sempre recebido, enfim, mas não esqueça também de cultivar esta espiritualidade aí na sua casa, viu? Manere nos doces, a gente aprendeu tantas coisas assim, depende de cada um de nós, é uma questão de escolha, a saúde também é uma questão de escolha.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, do glorioso São José e São Peregrino, desça sobre você, sua casa e toda a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, minha gente. Deus abençoe. Um excelente sábado, bom final de semana para você. E a gente vai se encontrando na programação da nossa queridíssima Rede Aparecida de Comunicação. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Deus abençoe.